semanas no ginásio. Deparei-me aqui com a noção diferente entre fazer exercício e treinar, que me fez muito sentido. E o ano passado eu sei que estava ativamente a treinar. Os treinos estavam a ser bem puxados, até que às tantas eu estava a sentir que estava numa constante competição comigo mesma e do ponto de vista psicológico aquilo já não estava a funcionar muito bem para mim, então tive que abrandar e arranjar um outro ritmo e aí passei a fazer exercício. Não era que era fazer aquele treino assim um bocadinho mais leve, com a mentalidade de que se não levantasse 20, levantava 10, se não levantasse 10, levantava 5, mas que importava era levantar, independentemente de ser mais ou menos peso. E numa destas semanas deparei-me com essa noção da diferença entre treinar e fazer exercício, que me fez todo o sentido, que é nós, para treinarmos, temos que sujeitar o corpo a um diferente estímulo e ao início nós não vamos conseguir, é por isso que é necessário o treino, é por isso que é necessária a prática e até o corpo perceber que, ok, eu tenho que desenvolver de uma maneira específica para conseguir suportar e depois continuar a fazer um determinado movimento. E então voltei a fazer treinos um bocadinho mais intensos e tem sido puxado, muito puxado. Mas a maioria tem sido bom. Tem dado para fazer progresso, o que é bom, isso deixa-me satisfeita e ainda sem aquele peso muito agressivo de autocompetição. Ficou também muito óbvio, não é que não estivesse, mas mais uma vez uma pessoa precisa de uns lembretes de vez em quando, mas ficou mesmo muito óbvio o impacto que tem a falta de descanso na performance, seja diária, seja especialmente em treinos. Houve um em específico, acho que foi numa das quartas-feiras, em que eu não tinha dormido muito bem, a noite tinha sido curta e então eu cheguei ao final do dia, depois de um dia de trabalho e tudo mais, para ir treinar e eu estava Estava a sair tudo muito a ferros, custou-me imenso, mas lá deu para fazer qualquer coisa, não ao nível de que tinha feito se calhar noutros treinos, mas deu para manter na mesma alguma intensidade. Só que no fim tive de cortar o último exercício mais curto porque já estava a sentir a alma a querer abandonar o corpo. Então tive que fazer assim uma gestão um bocadinho mais conservadora desse dia. Mas pronto, estou satisfeita. Ainda por cima descobri que tenho em casa uma balança que faz as medições de massa muscular, massa gorda e tudo mais. E é engraçado ver essa evolução semana após semana. Isto de alguém que tem muita perspectiva de fazer exercício para comer. Eu adoro comer, sou uma autêntica foodie, gosto de ter atenção àquilo que como, no sentido de fazer escolhas um bocadinho melhores, mas gosto de comer à vontade, aquilo que realmente me sabe bem e me satisfaz. Então pronto, isto para dizer que eu não levo nenhum desses âmbitos assim de uma forma obsessiva, mas tenho gostado de ver o progresso que vai surgindo daí. Houve um dos treinos que eu achei muita graça, porque há outras pessoas no ginásio, não é? E uma pessoa já sabe que neste universo existem muitas pessoas caricatas. E como é óbvio, essas pessoas também frequentam ginásios. E houve um dos treinos em que eu estava a fazer um exercício de peito e às tantas eu começo-me a rir, eu perco toda a minha força, porque eu ouço uma outra pessoa a dar socos num daqueles sacos de boxe que estão pendurados e a fazer sons de tipo respiração. E eu estava a achar aquilo tão engraçado, mas tão engraçado, porque tirou-me completamente o foco. Mandava um soco, fazia mandava outro soco. E tipo, não há quem consiga levar isto a sério. Não dá. Eu acho que nós a fazermos exercício, naturalmente vai haver coisas que nos custam, não é? E às vezes sai aquele som tipo mais fundo, seja de peito, garganta ou uma coisa assim do género. E suponho que isso seja normal. Depois também depende um bocadinho do volume em que os sons são emitidos. Mas achei toda a cena muito engraçada. E depois não me estava a conseguir focar, que foi um verdadeiro desafio. Mas enfim, além de treinos, nestas 2 semanas, voltei à Quinta de Caxias. Agora não pelo âmbito do Out Jazz, fui mesmo para conhecer um bocadinho mais a Quinta. Eu quando lá fui tinha ficado com aquela vontade de voltar e explorar a Quinta por mim. Eu achei a Quinta grande, tem muitos caminhos que dá para explorar e acho a Quinta bonita. Eu comecei pelos jardins e depois descobri que havia uma porta que dava acesso direto mesmo à zona da Quinta e aquilo tem lá umas zonas mesmo muito bonitas que vale a pena ver, vale a pena ir conhecer. E ainda para mais,
mais, a entrada na quinta é gratuita, a entrada em todo o complexo, tanto no jardim como na quinta é gratuito. Por isso, se não tiveres planos, fica o meu desafio para ires conhecer esse espaço. Houve mais uns quantos tópicos que surgiram estas 2 semanas. Um deles teve que ver com convívios que não nos acrescentam. Se faz sentido ficar, se faz sentido participar ou não. E imagina, às vezes nós lidamos com pessoas, seja em que contexto for, mas lidamos com pessoas cujo espaço mental se calhar não está tão disponível para outras pessoas. No sentido em que a conversa gira muito à volta delas mesmas. E eu acho que isso às vezes pode ser um tanto ou quanto desafiante, especialmente para nós que estamos do lado de quem ouve, não se sentir de repente numa espécie de papel quase de terapeuta ou única e exclusivamente de ouvinte, não é? Especialmente se forem pessoas com quem tu já não estás há algum tempo e se te dás bem com as pessoas e se te sentes bem com elas, é normal as pessoas quando estão juntas quererem partilhar um bocadinho de cada um dos lados, não é? E porem ambas as partes a par daquilo que tem acontecido nas suas vidas e daí em diante. E a questão é, às vezes, seja com o passar do tempo, seja com a nossa própria evolução, seja por que motivo for. Às vezes esses convívios deixam de ser tanto sobre uma partilha mútua e mais sobre quase uma partilha unidirecional. E aqui depois vai depender muito também do teu nível de conforto perante isso, como é que tu lidas com isso. Vamos supor que eu estou com uma amiga, por exemplo, todas as semanas. E nós todas as semanas, por exemplo, trocamos algumas perspectivas uma da outra, tipo o que é que está a acontecer e tudo mais. E depois chega a 2 ou 3, por exemplo, e o foco passa a ser ela porque há coisas a acontecer. Acho que eventualmente isso também passa por estar presente perante um relacionamento de amizade. Agora, se calhar, se as pessoas se veem mais longe a longe, por exemplo, portanto o contacto não é assim tão frequente, se calhar o desejo de haver essa tal partilha bidirecional será maior. Ou não sei, isto honestamente deixa-me na dúvida, até porque depois, como é óbvio, não existe uma receita certa e concreta para relacionamentos, mas era essa a minha perspectiva, não é? Especialmente quando nós não estamos com alguém durante bastante tempo, que tenhamos essa vontade tanto de ouvir da outra pessoa como de partilhar com ela. E que se calhar se não existe essa receptividade, ou se nós não sentimos essa receptividade do outro lado, de partilhar aquilo que tem sido a nossa vida, se calhar também começamos a questionar qual é que é o nosso papel no meio daquilo. Será que o relacionamento existe realmente? Será que estamos a desempenhar um papel que não é aquele que estamos a desempenhar? E daqui tem que haver quase toda uma espécie de uma avaliação da saúde da relação e daquilo que cada um de nós quer dali em diante. Enfim, não tenho uma resposta certa ou uma resposta errada para dar, francamente. Se tiveres algum pensamento sobre isto, por favor, partilha comigo, porque acho que gostava de maturar um bocadinho esta ideia e ainda sinto que está muito embrionário. Acho que é um bocadinho por aí. Deparei-me com alguns episódios de podcast que vou ouvindo e vou assistindo que me fizeram pensar bastante. E uma delas teve que ver com alguém comparar os timings sociais enquanto adultos aos timings, tipo metas de crianças. Por exemplo, essa pessoa dizia que nós, desde crianças, que somos condicionados a ter uma espécie de uma idade específica para largar xuxas, para largar fraldas, para tudo e mais alguma coisa, não é? Para andar, para falar, para seja o que for. E que, com o passar dos anos, esses mesmos timings sociais se mantêm tanto para comprar casa, como para arranjar família, como tudo e mais alguma coisa. E eu ouvi aquilo, e aquilo não assentou comigo, francamente, porque, primeiro, eu acho que essas pseudometas associadas aqui às idades infantis têm mais que ver com indicadores de desenvolvimento, não é? Porque nós já temos umas quantas centenas, não é, de historial humano e onde aquilo que se tem verificado é que, por norma, uma criança consegue já articular algumas coisas, vamos dizer, aos 2 anos de idade. Uma criança que não se consiga articular aos 2 anos de idade, por exemplo, absolutamente nada,
Então, aquilo que o padrão tem demonstrado é que são crianças que têm aqui alguma dificuldade que deve ser avaliada da perspectiva médica. Às vezes, quer seja por um problema de audição, quer seja por outra coisa qualquer, não é? E por isso existem aqui alguns fatores que são utilizados como comparadores para o perfil normal de desenvolvimento de uma criança. E que se esses indicadores não estão a ser correspondidos, então funcionam quase como ligeiros sinais de alerta de ok, vamos só confirmar se tudo o resto está a funcionar bem. Ainda para mais, por exemplo, o caso de uma criança que utiliza a Xuxa durante muitos anos. O historial demonstra que essas crianças depois ficam com deformações ao nível da boca, por exemplo. Mesmo da perspectiva da psicologia, por exemplo, pode ser questionado se não existe ali uma fase do desenvolvimento da própria criança que está a ficar travada. E, portanto, eu acho que tudo isto, outra vez, são indicadores para que os pais, os cuidadores, consigam ter uma perspectiva um bocadinho melhor de como é que está a decorrer o desenvolvimento da criança e se há algum sinal de que o próprio adulto tenha que prestar atenção. Agora, quando nós falamos das idades adultas, eu acho que nós podemos concordar que uma pessoa sair de casa dos pais aos 20, 30, 40 ou até nunca sair, não é propriamente um fator gritante do desenvolvimento desse adulto. E isto pode ser extremamente debatível, mas vamos a isso. Primeiro, existem muitos fatores sociais que impedem, por exemplo, a saída de um adulto de casa dos pais. Podem ser fatores tanto do ponto de vista de trabalho, portanto aqui já a puxar para o lado económico, pode ser do ponto de vista também por um lado do desenvolvimento do próprio adulto, mas isto aqui vai depender um bocado da razão que faz com que a pessoa fique em casa dos pais, não é? E ainda temos o outro lado, que é, se todas as pessoas concordarem e estiverem de boas com isso, de partilhar o espaço, não é? Que é a casa de família, então até que ponto é que existe realmente um problema? Às vezes as pessoas podem ficar para tomar conta dos pais, podem ficar porque não têm meios para suportar uma casa sua. Existem inúmeras variáveis aqui para serem tidas em consideração. Tal e qual como do ponto de vista de relacionamentos. Sim, existe aqui uma espécie de uma construção social, mas eu acho que isso, sei lá, meio que sempre foi assim, não é? Que é, uma pessoa faz a escola, mesmo já durante a escola já tem namorado, tem namorada, sim ou não, isto desde crianças, não é? Que se começa a fazer essas perguntinhas de até já tens uma namoradinha. Mas enfim, depois de namorarem quando é que casam, depois de casarem quando é que têm o primeiro filho, depois do primeiro filho quando é que vem o segundo e por aí fora, não é? Portanto, isto do ponto de vista social é o pão nosso de cada dia, é a vida que segue. Mas mesmo do ponto de vista de relacionamentos, outra vez, não é que isso seja obrigatoriamente uma demonstração do estado de desenvolvimento de um adulto. Porque há muitos adultos disfuncionais em relacionamentos. E, portanto, não é por alguém não estar numa relação que é menos funcional ou mais funcional para todos os efeitos. Okay? E, enfim, fiquei com esta atravessada e achei curioso ser feita essa comparação. No fim de contas, aquilo que importa é que as pessoas se sintam bem. Porque se tu não estás num relacionamento e te sentes miserável porque não estás num relacionamento, isso precisa de ser observado. Se estás num relacionamento e não te sentes bem por estares num relacionamento, isso precisa de ser observado. Se estás em casa dos pais, ou dos cuidadores, ou seja de quem for, e não te sentes bem e queres arranjar uma maneira de sair, isso precisa de ser observado. E não é com o intuito de te convencer que o teu sítio é ali. Não, é porque nós também temos que fazer pazes com muito daquilo que é o nosso percurso. Não dá para fugir daquilo que nos incomoda. Eu digo outra vez. Não dá para fugir daquilo que nos incomoda. Aquilo que nos incomoda tem que ser visto, tem que ser acolhido. Nós temos que perceber o que é que aquilo realmente, onde é que aquilo está a tocar e fazer as pazes com isso. Porque não é sobre o espaço físico onde nós estamos. E é por isso que, por mais que nós, às vezes, mudemos de sítio, mudemos de trabalho, mudemos de relacionamento, mudemos de seja o que for, se nós não fizermos as pazes com aquilo que se passa cá dentro,
nós nunca vamos estar verdadeiramente bem. Numa casa nova, num país novo, numa relação nova, isso não vai acontecer, porque tudo isso tem que ser trabalhado cá dentro. É tudo cá dentro. Um dos outros pensamentos que surgiu, que vem na sequência também de um podcast, que é o Dona da Casa, e o episódio foi com a Marisa Liz. Elas estavam a falar sobre guerras e as instituições solidárias que prestam auxílio às pessoas que se encontram nesses meios. E houve assim um breve momento em que, sei lá, fez-se aqui um pequeno curto-circuito no meu cérebro. E que foi do género. Disclaimer antes de tudo. Eu não estou a dizer que nós não devemos apoiar essas instituições, ok? Ponto final. Achei, contudo, muito interessante o facto de que, do ponto de vista social, nós parecemos estar muito mais investidos em ajudar essas organizações a prestar esses atos solidários com as pessoas que estão no terreno, do que em fazer uma reeducação ativa para que as pessoas que estão a gerar guerras e as pessoas que estão a gerar miséria, para que o deixem de fazer. Faz sentido. Ou seja, nós estamos, parece-me, que enquanto sociedade nós estamos mais do lado da solução reativa do que da solução proativa. E com jeitinho, nós beneficiaríamos muito mais das soluções proativas. E atenção, eu tenho a plena noção de que isto nunca seria uma coisa hiper mega fácil de resolver. Até porque nós estaríamos a falar de traços humanos, se calhar muito enraizados e para alguns difíceis de polir. E isto possivelmente não seria um trabalho de uma década, talvez nem de 50 anos, talvez levasse mais. Mas se houvesse uma mudança de pensamento, não é? Uma mudança de mindset, daquilo que é o convívio entre pessoas, entre nações, então será que essas organizações solidárias também não acabariam por deixar de precisar de fazer essa solidariedade? Percebes as perguntas que eu estou a levantar? Parece-me só que o foco está no sítio errado. É só isso. Porque se não houvesse ganância, não havia pessoas a passar fome. Se não houvesse guerras, não havia... E daí espera. Se não houvesse ganância, também não haveria guerras, que também, por sua vez, não haveria mortes, não havia coisinhas assim do género, não é? Isto ao nível de nação. Mas parece-me que o foco está simplesmente no sítio errado. E dei por mim a devanear como é que seria uma realidade em que as pessoas que organizam as nações e que tomam esse tipo de decisão mais global, se calhar tivessem 2 dedos de testa a sério. Não sei. Enfim, houve mais um pensamento que me surgiu durante estes dias e eu não sei se alguma vez ouviste falar do conceito de que a nossa mente não compreende o não. No sentido em que, se eu te disser não penses num elefante cor-de-rosa, eu sei que tu já pensaste num elefante cor-de-rosa, porque a mente não processa o não dessa forma. E dei por mim a pensar porque é que quando se trata de afirmações sobre nós, como eu não sou merecedor ou eu não sou suficiente, aí a mente parece ter 0 problemas em aceitar o não, não é? Porque nós vamos repetindo, sei lá, e a coisa meio que vai encaixando. E portanto, qual é que era a diferença? E acho que simplesmente o processo é diferente. Até porque tudo o que tem que ver com crenças, nós vamos à procura de confirmação. Se eu disser que eu sou capaz, eu vou à procura, não é, de uma lista de instâncias passadas onde eu me senti capaz, onde eu consegui alcançar as coisas que quis alcançar. Se eu, por outro lado, disser que eu não sou merecedora, eu vou à procura de instâncias em que eu não me senti merecedora. E consoante qual delas eu acreditar, daqui em diante, eu vou estar constantemente à procura na minha vida de instâncias que me dizem que eu não sou merecedora. E isto é tão simples como, às vezes, numa entrevista de emprego, por exemplo, quando nós não ficamos posicionados, não é? Não ficamos alocados naquele trabalho. Nós temos 2 maneiras de ver, acho, pelo menos 2. Uma, podemos entrar aí de eu não sou suficiente, eu não sou competente, não sou merecedor de ganhar mais e, portanto, estas são todas as razões pelas quais eu não fico com o trabalho. Ou podemos ficar com outras perspectivas como, olha, sabes que mais?
talvez não fosse realmente para mim, outra coisa melhor está à minha espera, eu sei que tenho mais competências para fazer mais e melhor e, portanto, consoante aquilo que é a nossa crença, nós vamos adotar uma perspectiva ou outra e isso vai ditar muito a maneira como nós encaramos a vida. Deixo-te aqui o convite para partilhares comigo se adotas alguma destas duas abordagens e se não adotas nenhuma delas, então qual delas é que adotas? Terei curiosidade em saber. Acho que isto resume o devaneio de hoje. Obrigada por estares aí. Se gostaste do episódio, deixo-te aqui o convite para demonstrares o teu apoio, seja através da subscrição, seja através do like no vídeo ou até mesmo da partilha com alguém que achas que vai beneficiar deste vídeo. E é isso. Obrigada e vemo-nos por aí.